será proclamada por mim e será meditada pelo nosso irmão Edivan. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O tema será a vinda inesperada do Filho de Deus. Está em Mateus, capítulo 24, do versículo 29 ao 44. Logo após esses dias de tribulação, o sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e majestade. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas e juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Compreendei isso pela comparação da figueira. Quando seus ramos estão tenros e crescem as folhas, pressentis que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virdes tudo isso, sabei que o Filho do Homem está próximo à porta. Em verdade vos declaro, não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Assim como foi nos tempos de Noé, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nos dias que precederam o dilúvio, no tempo de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E os homens de nada sabiam, até o momento em que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na volta do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo moinho, uma será tomada e a outra será deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Sabei que se o pai de família soubesse em que hora da noite viria o ladrão, esse pai de família vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que menos pensardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos rezar a Ave Maria pelo nosso irmão Edivan, para que ele receba de Deus a graça de transmitir a sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom dia para todos. Bom dia. A palavra que nos é trazida hoje, ela nos revela uma situação em que acontecerá a volta de Jesus. Jesus voltará.
Isso quer dizer que, se Ele voltará, Ele esteve aqui conosco um dia e foi para Deus, foi para o reino de Deus. Então, nós temos aqui a revelação de que Deus vai fazer acontecer neste mundo as promessas que foram realizadas no Antigo Testamento, em que Cristo viria a este mundo. E Jesus virá uma segunda vez, voltará para levar os seus. Quando Jesus começou a anunciar o seu evangelho, a anunciar a palavra de Deus neste mundo, ele sempre dizia a todos os que o escutavam: chegou para vós o reino de Deus. Chegou para vós o reino de Deus. O que ele queria dizer com isso? Simplesmente que o reino de Deus estava chegando a este mundo por meio de sua presença, por meio de Jesus. E quando ele começou a anunciar o evangelho para este mundo, ele estabeleceu, ele fundou a sua igreja sobre Pedro, dizendo para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a minha igreja. Então Jesus, quando começou o seu evangelho dizendo: chegou até vós o reino de Deus, não foi somente com a sua presença física, mas também com a presença de sua igreja. Jesus fundou a sua igreja, e a igreja de Cristo está sobre nós, está sobre a terra, como reino de Deus. Reino de Deus iniciado no meio dos homens, a igreja de Cristo. E todos nós, como igreja de Cristo, devemos buscar com muita fé, com muita esperança, a Jesus, aquele que fundou a igreja, a Deus Pai e ao Espírito Santo, para que nós possamos ser fortalecidos na fé. E essa igreja, meus irmãos, minhas irmãs, essa igreja, ela tem mãe. Uma mãe que cuidou daquele que iria estabelecer o reino sobre nós. Uma mãe que provocaria ódio daquele que odeia a Deus. Por quê? Porque esse que odeia a Deus tem ódio de Maria. Porque ela concebeu, ela foi a possibilidade, ela foi a oportunidade para que Cristo pudesse se fazer carne e vir até nós, o reino de Deus. Então nós conhecemos agora o reino de Deus. Nós estamos vivendo o reino de Deus por conta da fé, da santidade e da ação de Maria Santíssima. E o demônio tem raiva disso, e muita raiva. E é por isso que na revelação do Apocalipse mostra uma mulher que pisa a cabeça da serpente. É Maria. Ela pisa a cabeça da serpente. Então, nós precisamos sempre buscar a Deus em oração, para que, fazendo a vontade de Deus, como Maria fez, junto com Maria, nós possamos pisar a cabeça da serpente. Porque essa serpente, ela quer destruir a igreja de Deus. Ela quer destruir aquilo que Deus estabeleceu para que o homem pudesse conhecer a salvação. Ele quer destruir a fé da humanidade. Nós percebemos que quando a igreja de Cristo foi fundada por Jesus Cristo, nasceu aí a fé cristã. E a fé cristã se estendeu, se ampliou por todo o mundo. E isso tornou-se
algo que fez com que o demônio ficasse com muita raiva. E aí essa igreja começou a ser perseguida constantemente. E muitos cristãos morreram, muitos cristãos. Aqueles que tinham a fé em Jesus Cristo, uma fé madura, uma fé forte, uma fé poderosa em Jesus, esses que tinham essa fé permaneceram, mesmo diante de uma situação de morte, como o caso de Estevão, de São Pedro e de muitos outros. Por quê? Porque era preciso que essa fé existisse. E sem essa fé, não tem como a gente perseverar. A mesma condição de vida naquele tempo, quando a Igreja de Cristo estava se estabelecendo, estamos vivendo hoje. Do mesmo jeito que a igreja foi perseguida e muitos cristãos foram mortos, nos dias de hoje acontece. Vejam só o que está acontecendo. O Evangelho de hoje fala que haverá duas pessoas no campo. Um será levado e o outro será deixado. O que é que ele fala? O que se fala aqui? Fala a respeito do arrebatamento, em que aquele que tem a fé em Deus vai ser levado para o céu, e aquele que não tem a fé em Deus vai ficar na terra. Essa é uma revelação que está em Tessalonicenses, e é uma verdade que a igreja crê. E precisamos viver essa fé. Precisamos profundamente viver essa fé. Porque se nós não fizermos isso, o que será de nós? Justamente nos tempos de hoje, que nós vemos aí tantos sinais. Jesus disse que as pessoas iriam se levantar uns contra os outros, que haveria guerra, e muitas coisas mais. E haveria um tempo de paz, segundo Tessalonicenses, haveria um tempo de paz e tranquilidade. Então, nós estamos hoje vivendo uma situação calamitosa, né? Calamitosa, em que nós passamos um ano inteiro na pandemia, no Covid-19. Foi um ano muito difícil, o ano de 2020. Muitas pessoas pensam que esse período de sofrimento acabou, mas não acabou ainda. Não acabou, né? Muitas pessoas entraram em depressão porque não puderam sair de suas casas. Essa situação me lembrou, eu passei o ano inteiro pensando, essa situação me lembra aquela parte dos israelitas no Egito, em que o anjo da morte passou na casa de todos, e o primogênito morreria. Então todos deveriam fazer o quê? Deveriam entrar em suas casas, ficar dentro e colocar o sinal na porta com o sangue do cordeiro. Me lembrou isso, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que aquele povo de Israel deveria manter a fé em Deus, para que o anjo exterminador não matasse o primogênito que existisse naquela casa. Nós também, durante o ano de 2020, deveríamos manter a fé em Deus. Ficar presos dentro de suas casas, isolados em suas casas, sim, mas em oração. Era um momento para que nós pudéssemos buscar Deus cada vez mais, para que a nossa fé pudesse crescer, né? Então, nós não podíamos ir à igreja rezar, não poderíamos ir à igreja participar da missa, participar do banquete eucarístico. E aí, os cristãos católicos deveriam fazer o quê? A vivência de uma igreja doméstica. Talvez futuramente, seja necessário fazer isso também, que nós possamos viver uma igreja doméstica, porque a pandemia ainda não acabou. Nós vemos aí muita gente achando que a pandemia acabou, que surgiu vacina e tudo, vão tomar vacina para poder ficar imunizado contra esse vírus, né? Mas só que não acabou. Poderá até ser que haja uma diminuição do vírus,
mas pode ser que haja o crescimento outra vez. E nós precisamos buscar o aumento da nossa fé, para que nós não possamos sucumbir. É verdade? Mas isso não é a única coisa que acontece, que mostra que são os sinais da vinda de Cristo. Nós vemos acontecendo no nosso meio muitas coisas mesmo, né? Então, existe muito, o poder político, que estão tentando aprovar leis e leis e leis que estabelecem coisas que a palavra de Deus proíbe. Né? O que isso significa? Que a nossa fé está sendo deixada de lado. A ideia é que o cristianismo sucumba, que o cristianismo desapareça. Mas somente aqueles que têm a sua fé firmada em Jesus Cristo vai perseverar. Porque pode ser que no futuro, aqueles que dizem que ser cristãos, aqueles que dizem ser católicos, pode ser que no futuro eles sejam perseguidos, como os primeiros cristãos foram perseguidos. Porque é isso que deve ser. É verdade? Se Cristo foi crucificado, se a igreja de Cristo foi perseguida e crucificada com Cristo, por que isso não vai acontecer também agora e futuramente? O mesmo sofrimento pelo qual Cristo sofreu, quem sabe se cada um de nós vamos sofrer também. É mais provável que sofra, porque se Cristo sofreu, nós também sofreremos com Ele. Mas somente aqueles que realmente estão firmes na fé em Jesus vão perseverar. Porque pode ser que qualquer um de nós futuramente possa dizer assim: eu prefiro deixar de ser cristão para poder viver melhor. Somente quem não tem a fé em Cristo poderá dizer isso. Mas nós que somos cristãos fervorosos, cristãos que têm a sua fé firmada em Jesus Cristo, é que poderá perseverar até o fim, como aquela mulher e seus filhos, né? Em Macabeus, que eles preferiram ser mortos do que renegar a sua fé. É assim que devemos ser todos nós. Perseverar até o fim, mesmo com sua morte, mas nunca renegar a sua fé. Porque somente